Informações também que está repercutindo muito. Bolsonaro ordenou o monitoramento da localização de Alexandre de Moraes. Isso está na delação de Mauro Cid. A gente já tinha essa informação, né, a respeito disso, mas aqui tem os detalhes, né? O tenente afirmou em delação premiada que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro que pediu a militares que monitorassem o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Cid afirmou que foi o próprio Bolsonaro quem pediu para verificar a posição, a localização do ministro. Isso ele disse na delação premiada. Bom, além disso, tem o plano para matar Alexandre de Moraes, além de Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Nesse caso, Alexandre de Moraes deveria se afastar desse julgamento, para que o julgamento tenha um pouco mais, não sei, de seriedade, como alguns dizem, ou não? O senhor não vê um problema em Alexandre de Moraes julgar, né, uma pessoa, um caso que ele também é uma das vítimas? Veja, o juiz devia agir a respeito. Então, eu tenho a minha opinião que ele não deve se afastar, por dois argumentos. O primeiro, para mim, é indestrutível. Eu não posso ter a qualificação da suspeição ou do impedimento do magistrado quando o fato acontece a posteriori de ele ter iniciado a atividade jurisdicional naquele caso. Isso é regra de lei no processo civil, que deve se aplicar analogicamente ao processo penal, mas mesmo que assim não fosse. O próprio princípio do juiz natural diz que o juiz que é competente deve apreciar a causa. Bem, discussões que já foram solucionadas dizem que Alexandre de Moraes podia presidir aquele inquérito. O Supremo já decidiu que podia. Muito bem. A partir desse momento, fatos que busquem constrangê-lo, atingi-lo, tentativa de assassinato, etc., é produção de fato a posteriori dele já ser o juiz. E o que determina isso? Determina que, se ele tiver que se afastar da causa, o réu vai estar escolhendo o juiz que vai investigá-lo ou apreciá-lo. Isso o direito não pode aceitar. E parece uma ofensa ao princípio do juiz natural. Ou seja, ou fosse uma situação antecedente ele começar a atuar como magistrado nesse caso, vá lá. Mas a posteriori, no momento em que ele está sendo atacado porque é juiz, senão aí qualquer juiz vai ser afastado doravante de uma atividade processual, basta que o réu não goste dele, ou não queira que ele julgue, ou queira uma outra opção, para ameaçá-lo de morte. Ora, isso me parece claro. O segundo argumento que deve ser pensado é o seguinte: o que há nesse processo não é propriamente um julgamento de crimes dirigidos contra Alexandre de Moraes. Veja, aqui é contra o Estado de Direito. A vítima aqui não é Alexandre. Ele pode até ser vítima de um processo de golpe. Mas neste processo, tecnicamente, a vítima é a democracia brasileira, é o Estado brasileiro. Esse é o objeto que está sendo guarnecido pela lei penal. Então, me parece que esses dois argumentos, e fundamentalmente o primeiro, a meu ver, mostram que Alexandre de Moraes não poderia se afastar. Senão, daqui para frente, qualquer inquérito vão ameaçar o ministro Supremo. Vamos dizer que vão soltar uma bomba na casa dele. E aí o cara tem que se afastar. Não é correto isso. Isso é uma ofensa a uma aplicação de um princípio que é sagrado no Estado de Direito, que é o princípio do juiz natural. Muitas vezes eu tenho visto penalistas dizerem o contrário, etc., mas eu tenho que interpretar isso a partir dos princípios constitucionais. Ou seja, eu não posso criar impedimentos ou suspensões a posteriori para afastar juízes. Então, esse me parece o balizamento que diz Alexandre de Moraes deve continuar presente nesse processo. Interessante, né? É pela democracia que ele não deve se afastar, para garantir Exato. a democracia. É o oposto do que os argumentos às vezes são colocados. Vai lá, Thales. Você falou da questão do possível racha entre eles. Aqui teve o advogado do Braga Neto colocando duas questões que, no meu entender, denotam um pouco isso, e eu queria ouvi-lo sobre isso. Uma é o seguinte: ele foi muito claro com relação à delação, que a delação é uma mentira, que Aí ele diz o seguinte: olha, o meu cliente não participou de nenhuma reunião sobre o golpe. Nenhuma reunião. Eu perguntei, mas vem cá, houve a reunião lá em que foi apresentada a minuta do golpe? Aí ele disse, não, isso daí meu cliente não estava lá. Ou seja, ele joga
para os outros. Joga a possibilidade de golpe para os outros. Olha, para o Bolsonaro e para quem estava na reunião concordando. Ou seja, isso aí está denotando um racha entre o Braga Neto e o próprio Bolsonaro? Você acha que está começando isso? Veja, o advogado dele, acho que é o Juca, né? O Zé de Oliveira Neto, não é? É um advogado brilhante. O Juca também, ao lado do Celso Villar, é um grande criminalista brasileiro. E ele está seguindo aqui, eu não sabia disso, mas aquela linha que eu antevia. Ou seja, os fatos são difíceis de serem trabalhados. Então eu tenho que dizer que a delação premiada foi sob coação, eu tenho que acabar com a prova. Eu não tenho que acabar com o fato que está colocado no processo, porque ele é indestrutível. Eu tenho que tentar acabar para o direito. Então, eu tenho que trabalhar na unidade. E a outra é dizer, olha, os outros são culpados, mas meu cliente não. Isso, do ponto de vista jurídico, seria uma estratégia correta. Mas, do ponto de vista político, vai dar muita confusão. Claro, por quê? Porque, ao dizer, eu não participei, eu não sabia de nada, mas os outros são outros, os outros falam assim, pera um pouquinho, amigo, você está querendo me deixar com a bronca sozinho? Isso vai acontecer com os réus entre si e com Jair Bolsonaro e os réus. Isso me parece um pouco aquilo que eu tinha colocado a priori. A minha dúvida é o que vai prevalecer? A ação dos advogados ou a ação política determinando que os advogados ajam de outra forma? Vamos aguardar, é muito cedo ainda para saber. Eu perguntei sobre Alexandre de Moraes. Só mais um pouquinho, já te passo, Josias. Sobre a primeira turma, o senhor acha que deveria ser... Alexandre de Moraes deve voltar atrás e não colocar em primeira turma e colocar em plenário esse julgamento? Veja, é muito difícil tomar esta análise. Eu acho que esse processo tem que seguir um rito normal. Se a normalidade é a primeira turma, não é pela envergadura dos réus que eu defino o foro de julgamento. Uma coisa são certas situações em que eu tenho um foro privilegiado por determinados fatos e outros são casos que são resquícios desse foro privilegiado, que fazem com que o processo permaneça no Supremo e que são julgados habitualmente pela turma. Eu não vejo razão, a não ser que o ministro assim o quisesse como conveniente, porque ele pode afetar o plenário, mas eu não vejo razão a priori juridicamente para que tenha que haver esse deslocamento. Ou seja, cabe ao relator decidir isso. É muito comum, em certas situações, pela densidade do tema, pela densidade jurídica do tema, o relator afetar o plenário. Sinceramente, nesse caso, eu não vejo uma discussão jurídica profunda. A denúncia é muito clara. Talvez a discussão jurídica maior que deve ser colocado era planejamento ou era tentativa? Já tinha iniciado a execução? A denúncia é claríssima, é evidente que tinha começado a execução. É difícil dizer isso. Acho que até qualquer estudante de direito, ao ler essa denúncia, fala, realmente não dá para dizer que era só planejado, né? Então, superado esse aspecto da discussão jurídica, que poderia até ensejar, eventualmente, uma polêmica de direito passível de afetar o plenário, a questão que está posta é, de fato, de grande repercussão política. Cabe ao relator definir se ele quer dar um tratamento diferenciado, porque são certos réus, ou se ele vai tratar aquilo como os réus, em geral, são tratados nos processos criminais submetidos ao Supremo. Ministro, agradeço demais a sua participação ao vivo aqui no nosso All News. Volte sempre para trazer aqui. Imagina, é um privilégio estar com vocês. É um privilégio. Um grande abraço a vocês. Viu?